Oi, gente. Pois é, nós temos que falar sobre a possibilidade de um conflito armado. Aliás, já tem incidentes envolvendo violência na fronteira com a Venezuela, entre o Brasil e a Venezuela, envolvendo outros atores, porque a gente sabe que o Brasil, na verdade, está alinhado com a política externa norte-americana do Donald Trump, que apoia um golpe de Estado, né, uma liderança da oposição que se autoproclamou presidente, que tentando deslegitimar o governo Maduro, que também tem críticas, mas que foi democraticamente eleito em eleições que observadores internacionais consideraram limpas. Então, no fundo, nós temos que falar um pouco sobre essa problemática da Venezuela e a possibilidade de um confronto armado envolvendo o Brasil. Isso parece história assim de um filme de terror, alguma coisa assim quase inimaginável no passado, um confronto armado na América Latina desse tipo, né, envolvendo nações, diferentes países, mas infelizmente essa possibilidade existe e nós temos que então falar sobre isso e falar sobre as diferentes narrativas que estão sendo colocadas para a população sobre a Venezuela e sobre esse confronto. Bem, gente, se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas, em breve uma exclusiva extraordinária que vai ter no canal, com uma pessoa que é um pesquisador muito bom, da UFBA, enfim, uma entrevista muito boa que eu já fiz, e às sextas-feiras o Filosofia Popular, em que eu analiso filmes, séries. Essa semana foi o Clube do Imperador, que é um filme que eu recomendo fortemente que vocês assistam e venham aqui comentar. Bem, vamos começar com algumas narrativas. A primeira narrativa que eu quero tratar é a narrativa de que o Brasil e outros países estariam mandando ajuda humanitária para a Venezuela. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, não é ajuda humanitária coisa nenhuma. Se trata de, por trás da suposta ajuda humanitária, tentar minar o governo Maduro e apoiar esse grupo da oposição. Esse pessoal da oposição ao governo Maduro, temos que falar algumas coisas sobre eles. Primeira coisa, quando foi acontecer a eleição na Venezuela, foi esse grupo que não queria observadores internacionais, que era contra a presença de observadores internacionais. Aí vocês podem se perguntar, mas por quê? Por que eles não queriam observadores internacionais? Porque eles não queriam que nenhuma organização como a ONU legitimasse a eleição do Maduro e porque eles viram as pesquisas de diferentes órgãos da Venezuela. Não é como uma ditadura que só tem o órgão oficial do governo. Várias a imprensa, outros órgãos especializados em pesquisa, fizeram pesquisa de opinião e essas pesquisas mostravam que Maduro venceria as eleições. Não venceria se por uma maioria absoluta, esmagadora, mas venceria por uma quantidade razoável, suficiente para que esse grupo não teria chance de chegar ao poder pelas eleições. Então, sabendo que eles não poderiam chegar ao poder pelas eleições, eles não queriam que observadores internacionais estivessem lá para poder dizer que as eleições eram uma fraude. E mesmo com observadores internacionais dizendo que as eleições foram legítimas, eu cito já em outros vídeos, quando eu falei da Venezuela, eu já citei, botei links na descrição e mostrei para as pessoas os links que indicam que os observadores internacionais legitimam as eleições na Venezuela. Eles disseram mesmo assim que houve fraude, que as eleições da Venezuela eram fraudulentas. E lamentavelmente até pessoas boas, pessoas que eu admiro muito, como Bernie Sanders, comeram mosca nessa narrativa e reproduziram essa narrativa muito equivocada. Isso significa que porque Maduro tem apoio de parte do povo venezuelano e ele foi eleito de forma legítima, inclusive que teve uma oposição que participou das eleições, porque a oposição está dividida e teve uma parte da oposição que participou. Isso significa que não tenham críticas a Maduro, que Maduro é um grande governante e tal? Claro que não.
É bom lembrar, eu sempre cito isso, que Chávez aumentou artificialmente o número de membros do Supremo venezuelano para ter controle sobre o judiciário. Essa é uma atitude autoritária que encaminha o país em uma direção autoritária. No entanto, o mesmo país que fez isso também teve uma série de plebiscitos em que consultou a população sobre uma série de questões e teve eleições, como os observadores internacionais disseram, e quem sou eu para duvidar de Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha e outros observadores internacionais especializados, inclusive alguns deles, em eleições, que me disseram que as eleições foram limpas. Então, a Venezuela é um caso complexo, porque ao mesmo tempo que você tem uma liderança com traços autoritários e com críticas legítimas que podem ser feitas a essa liderança, ela chegou ao poder de forma legítima e tem apoio de uma parcela significativa do povo venezuelano. Esses dois fatores seriam suficientes para pessoas que respeitam a autodeterminação das nações dizer o seguinte: então o problema da Venezuela é um problema interno que eles devem resolver. E não cabe a outras nações meter o bedelho, ter favoritos, querer ajudar um grupo a tomar o poder de outro e usar, inclusive, a possibilidade do uso da força contra o grupo que está no poder. Você que está vendo esse vídeo e é apoiador de Bolsonaro, pense o seguinte: imagine se a Rússia e a China resolvessem que não querem Bolsonaro como presidente do Brasil, por algum motivo, e resolvessem apoiar um golpe de Estado contra Bolsonaro. Você estaria dizendo que não, Bolsonaro foi democraticamente eleito e isso é um absurdo e tal. Vamos supor que o Brasil estivesse num momento de crise muito mais aguda do que já está e houvesse essa conversa. Você com certeza iria se opor. E sabe o que é o mais interessante? Mesmo eu, que sou um crítico ferrenho de Bolsonaro e do governo Bolsonaro, iria dizer, não, temos que respeitar as instituições democráticas e a democracia. Se Bolsonaro for deposto por impeachment, tem que ser respeitando o rito legal e tem que ser com evidências. Eu falo isso como uma pessoa que abomina Bolsonaro. Porque Bolsonaro admira um torturador de crianças como Ustra. Um homem que a gente sabe que torturou crianças. Que botou crianças para assistirem pais serem torturados. Um monstro. Né? Mas eu me apego a princípios dessa forma. Para mim, o princípio ele vale no momento que é difícil. No momento que é fácil, no momento que o princípio coincide com seus interesses, não é nenhum desafio seguir os princípios. Você precisa seguir os princípios como o princípio de autodeterminação dos povos, da não interferência em questões internas de um país, quando não é fácil, quando é mais difícil. Então, nós, e aí eu falo agora para todas as pessoas que têm anseios democráticos, nós temos que defender que o Brasil não se meta na confusão da Venezuela. E que, se quiser realizar ajuda humanitária, tem que fazer isso em negociação diplomática com o governo eleito, que é o governo Maduro. O governo Maduro tem problemas? Tem. Nosso governo também tem problemas. Nosso regime aqui também tem problemas. Se houver uma crise num país, qualquer que seja, e uma crise humanitária de muita pobreza, de muita dificuldade, nós devemos realizar negociando com líderes legitimamente eleitos. Se não foram legitimamente eleitos, aí é uma outra questão. Aí é uma questão diferente. Enfim, essa é uma questão muito séria. Pode significar a morte de muita gente se houver um conflito armado. E a Venezuela pode se tornar o Vietnã da América Latina. Do Vietnã da América Latina. Ou seja, o país em que outros países acabam tendo um conflito nele, mas que na verdade é um conflito que tem implicações globais. Porque nós estamos falando fundamentalmente do interesse contraditório entre o interesse americano e o interesse russo e chinês. Isso é uma questão muito séria, gente. A gente não pode amenizar essa questão. Né? Eu, de vez em quando, estou fazendo graça. Vocês veem que eu estou usando muito laranja porque é a cor que está na moda e tal.
E de vez em quando eu vou fazer vídeos com um tom mais leve, humorístico, porque eu preciso, é para minha própria higiene mental. Mas essa questão é muito séria. E nós temos que nos posicionar. Mesmo que nós tenhamos muitas críticas ao Maduro, e eu tenho. Aliás, por coerência, quando eu critiquei o Bolsonaro, quando ele falou da possibilidade de aumentar o número dos ministros supremos, eu citei exatamente o caso da Venezuela, que foi o país que fez isso. E se Bolsonaro fizesse, seria uma atitude autoritária, seria uma atitude que rompe com instituições democráticas. As instituições. Mas não acaba com a democracia de um dia para o outro. Não acaba com o fato de que tiveram pessoas, a maioria da população votou em Bolsonaro para ele ser presidente. Assim como a maioria da população votou em Hugo Chávez para ele ser presidente na Venezuela. Percebe? Entende essa questão? Inclusive, no caso de Bolsonaro, a gente sabe que algumas das investigações que estão em curso podem sim dar subsídios a um impeachment. Mas isso tem que ser feito respeitando os ritos legais, respeitando a institucionalidade democrática. A gente não pode ficar vivendo de golpe em cima de golpe. Se eu critico o que foi feito com a Dilma, é porque as pedaladas fiscais deixaram de ser crime na semana seguinte. O que mostra que foi uma coisa política. O fato dela não ter perdido os direitos políticos mostra que foi uma questão política. Isso significa que o governo de Dilma foi uma maravilha? Não cometeu erros? Claro que cometeu. As desonerações fiscais foi uma coisa que a própria Dilma depois reconheceu que errou. Para citar só um exemplo. E o Haddad, durante as eleições, reconheceu claramente, foi inclusive muito aberto em relação a isso, o que eu parabenizei ele na entrevista dele da Globo News. Mas nós temos que ter clareza de princípios, como o princípio da autodeterminação dos povos. Se nós não tivermos e não pressionarmos nessa direção, infelizmente o Brasil está caminhando para a possibilidade de confronto armado. E isso seria terrível para um país que não vê uma guerra desse tipo já há bastante tempo. Enfim, gente, eu vou ter que fazer mais vídeos sobre isso, porque as notícias estão ainda se desenvolvendo. Não vai ser meu único vídeo falando sobre essa questão, mas é muito preocupante o momento que nós estamos vivendo agora, e seria impensável isso há um ano atrás. Se alguém dissesse há um ano atrás, o Brasil estaria quase nas vias de entrar num confronto armado com a Venezuela apoiada pela China e pela Rússia, e o Brasil junto com os Estados Unidos, eu diria, não é possível. Uma coisa dessa seria terrível, seria suicídio político, seria uma coisa completamente equivocada, seria uma tragédia. Mas nós estamos por um triz. Basta que alguma coisa aconteça de mais grave, e já tem coisas graves acontecendo na fronteira. Basta que coisas mais graves continuem a acontecer para que alguém... E nós estamos lidando com pessoas... Olha o nosso time de pessoas que nós estamos lidando. Donald Trump, um cara que fica até 4 horas da manhã em guerra de Twitter, xingando gente no Twitter 4 horas da manhã. Bolsonaro, um admirador de um torturador e um defensor da ditadura militar brasileira. Maduro, líder de um grupo populista com tendências autoritárias e militaristas, como era o próprio Chávez. A Rússia do Vladimir Putin, que, pelo que a gente sabe, provavelmente, não é certeza, mas provavelmente é um líder que tem uma relação, no mínimo, muito complicada com a imprensa, em que alguns jornalistas e repórteres que criticavam Putin estranhamente desapareceram ou foram assassinados, o que, enfim, é causa para muita preocupação, para dizer o mínimo. E o governo chinês, que hoje é uma potência mundial do ponto de vista econômico e que tem também tendências autoritárias.
esse é o elenco dessa novela, dessa ópera, esse teatro trágico que está aos nossos pés. E por isso eu acho que a gente tem que ficar muito atento, pegar todas as notícias e tentar realizar uma síntese. Bem, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês gostam do canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Eu vou ter notícias semana que vem. Ah, e tem um grupo agora, Esquerda News, que eu de vez em quando vou ter uns vídeos, acho que uma vez por semana, quase uma vez a cada 2 semanas, mas de vez em quando eu vou ter uns vídeos lá no Esquerda News, e serão vídeos diferentes dos vídeos que eu coloco aqui no canal. Vocês podem me acompanhar lá e participar do grupo no WhatsApp do Esquerda News, que agora virou um parceiro do canal. Mais um, né? A gente está coletando parcerias. Enfim, gente, um abração e até o próximo vídeo. Se lembrem sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante. Um abração. Tchau, tchau.